Olá, o que é a farmacologia? Bom, quando eu estou por aí e me perguntam o que eu faço da vida, eu normalmente digo, olha, eu sou professor. E a pergunta natural é, do que você é professor? E a resposta vai, é farmacologia. Bom, independente de como a pessoa me olha, eu continuo falando. Eu digo, olha, farmacologia é aquela ciência que ensina para os cursos da área da saúde como os medicamentos funcionam. Uma definição para a farmacologia poderia ser lida aqui, ó. É o estudo dos efeitos de substâncias químicas sobre a função dos sistemas biológicos. Essa é a farmacologia. É estudar, na verdade, o fármaco, que é a substância ativa dos diferentes medicamentos. Como uma ciência, um dos primeiros experimentos da farmacologia foi feito por um pesquisador chamado Otto Levi lá nos anos 20. Vamos olhar ali embaixo para observar o que o Otto Levi fez que deixa ele tão famoso que 20, quase 100 anos depois a gente ainda conversa sobre ele. Bom, vamos aqui. Pessoal, o que é que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, então, duas cubas, onde o Otto Levi retirou um coração de sapo junto com o nervo vago e um outro coração de sapo sem o nervo vago. Bom, tanto um quanto o outro coração, quando colocados nessas cubas com os líquidos nutritivos, eles continuavam batendo. Cada um desses tracinhos aqui embaixo representa um batimento cardíaco, tanto do primeiro quanto do segundo coração. Bom, o Otto Levi estimulava eletricamente então o nervo vago presente no primeiro coração e aquele primeiro coração que batia numa frequência cardíaca começava a bater mais devagar então. Bom, mas não foi isso que deixou ele famoso. O que deixou ele famoso foi o seguinte: ele pegou um pouco desse líquido da primeira cuba, depois que o primeiro coração começou a bater mais devagar, e trouxe para a segunda cuba. E aquele segundo coração, então, que batia numa frequência cardíaca, depois que o líquido chegou na cuba, começou a bater mais devagar. E o que ele disse quase 100 anos atrás? Ele disse algo do tipo assim: olha, deve ser alguma substância química liberada pelo nervo vago que, quando presente no líquido, interage com o primeiro coração e faz bater ele mais devagar. Uma vez que, quando eu tirei o líquido da primeira cuba e trouxe para a segunda, quando eu tirei o líquido da primeira cuba e trouxe para a segunda, o segundo coração começou a bater mais devagar também. E aí você me pergunta o que isso tem a ver com farmacologia? E a resposta é tudo, pessoal. O que é a farmacologia, se não o uso de uma substância química, que é o fármaco, que interage com um determinado órgão do nosso corpo para alterar o funcionamento dele? Bom, mas essa é a farmacologia de 100 anos atrás. Hoje essa é a farmacologia. O que é que nós vemos nessa figura aqui embaixo, então? Nessa figura nós estamos observando uma série de quadradinhos aqui, representados em branco, que eu vou passar a caneta vermelha aqui para nós, ó, que vão mostrar o quê? Alvos moleculares que levam à morte celular. E qual é a vantagem de se matar células aqui? É a tentativa para o tratamento de câncer. Bom, então a farmacologia desse tempo é uma farmacologia essencialmente molecular. E talvez por isso as pessoas me digam: poxa, Fabrício, eu acho a farmacologia difícil. E quando me dizem isso, eu confesso que eu fico pensando: poxa, como alguém pode achar a ciência aqui um ensino complicada? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é algo que me fez pensar na farmacologia como algo fácil. Primeiro de tudo, entender que quando esse paciente usa um medicamento, esse medicamento, na verdade, ele contém o fármaco que é a substância ativa. Bom, essa substância ativa, ela não vai obrigatoriamente interagir com o organismo como um todo, na verdade. Ela vai interagir com quem? Ela vai interagir com um determinado sistema. Mas não que interaja com o sistema inteiro também, tampouco que interaja com o órgão inteiro. Aqui é um exemplo, ó, aqui nós temos o estômago, certo? Aqui a gente tem uma figurinha representando o estômago. Pensa numa droga famosa que interage com o estômago. Pensa no omeprazol, por exemplo. Bom, o omeprazol interage com o estômago? Bom, se o omeprazol fosse uma tampa de caneta, o estômago seria um estádio de futebol. Então, dizer que o omeprazol interage com o estômago talvez seja meio simplista. O omeprazol interage com quem? O omeprazol interage com uma célula desse estômago, que no caso, então, vai ser a célula parietal, que é aquela célula que a gente estuda na fisiologia, que é a célula que secreta o hidrogênio em direção à luz do estômago. Mas também, se eu for comparar o omeprazol, representado pela tampa de caneta imaginária aqui na minha mão,
Como uma célula parietal, eu diria que uma célula parietal é uma sala de aula de qualquer universidade desse Brasil. Então, na verdade, se a gente procura o mecanismo de ação do omeprazol, o que, que a gente acha? A gente acha o omeprazol interagindo com a bomba de prótons, inibindo a bomba de prótons. E quem é a bomba de prótons? A bomba de prótons é uma macromolécula dessa célula parietal, é uma proteína da membrana, que secreta hidrogênio em direção à luz do estômago. Então, talvez o que eu peço para vocês é, quem entender farmacologia, começa a pensar molecularmente, começa a se permitir pensar molecularmente, pelo menos. Sabe? Porque essa substância ativa que é o fármaco interage com uma enzima, com um canal iônico, com um transportador, com uma proteína receptora, que são todas elas macromoléculas de células. Então, embora a gente perceba, né, o efeito de um medicamento sobre um organismo inteiro, para que a gente efetivamente comece a fazer o raciocínio farmacológico, a gente tem que se permitir ir para dentro. A gente tem que se permitir lançar esse olhar molecular das coisas. E eu espero que a farmacologia fique fácil e simples na cabeça de todos, assim como ela é na minha. Um abraço, tudo de bom, até mais, tchau.